Agora nunca saio de casa sem a minha arma, eu sempre tenho algum tipo de proteção comigo ou ao meu redor o tempo todo. Ainda fico muito nervosa com batidas altas na porta, e nunca ando sozinha à noite, tudo por causa de algumas experiências que aconteceram comigo no outono de 2015. Para referência, sou uma mulher de estatura baixa e pequena, na época eu tinha 17 anos e estava frequentando uma faculdade técnica, trabalhando como garçonete e acabará de me mudar para o meu primeiro apartamento. Nunca me preocupei em morar sozinha e nunca pensei que algo estranho ou assustador pudesse acontecer comigo. No dia em que me mudei fui até o escritório de locação para assinar alguns documentos, foi quando vi pela primeira vez. O homem da manutenção era extremamente alto, um pouco mais velho, provavelmente na casa dos 40 anos e tinha cabelos curtos e escuros, olheiras profundas e pele bronzeada e envelhecida. Não pude deixar de notar ele tentando me observar discretamente enquanto mexia na geladeira do escritório de locação tentando parecer ocupado. Ele me deu um sentimento estranho e olhava para mim e para outras mulheres no escritório como se fôssemos pedaços de carne. Tentei ignorar e voltei para o meu novo apartamento para desembalar. Infelizmente acabei com o apartamento no terceiro andar, então levar tudo os 3 lances de escada foi um verdadeiro trabalho. No entanto, eu gostava da vista da sacada do apartamento da cidade. Naquela semana comecei a trabalhar como garçonete em um restaurante no shopping ao lado do complexo de apartamentos. Eu estava tão grata por trabalhar em um lugar tão perto de casa porque não muito tempo depois de começar lá, o carro velho que um vendedor de carros trapaceiro me convenceu a comprar, um carro que era mais antigo do que eu quebrou de novo, e dessa vez além de qualquer reparo. Eu teria que ir a pé para o trabalho todos os dias até conseguir um carro novo. No começo não me importava com as caminhadas, era apenas uma caminhada de 5 minutos, eu gostava do ar do outono, das folhas no chão e dos poucos minutos para pensar antes e depois do meu turno. Depois de alguns turnos noturnos comecei a me sentir desconfortável nas caminhadas de volta para casa, eu tinha uma sensação sinistra na parte de trás da minha mente, como se estivesse sendo seguida ou observada. Tentei racionalizar meus medos dizendo a mim mesma que era apenas a inquietação de andar na escuridão sozinha e quando olhava ao redor, nunca via ninguém. O fato de eu ter que caminhar da frente do estacionamento até o fundo para chegar ao meu apartamento não ajudava, pensei que acabaria me acostumando com isso eventualmente e tentei ignorar. Esses sentimentos persistiram por algumas semanas até que decidi tirar um dia de folga do meu horário normal e passar o dia com meu namorado. Quando voltamos para meu apartamento todas as luzes estavam apagadas como eu havia deixado, exceto a do nosso quarto lá atrás. Não notamos a princípio e continuamos nossa conversa enquanto entrávamos pela porta quando, de repente ouvimos alguém dizer "mu" e manutenção. E a figura alta e escura do homem da manutenção saiu do nosso quarto e gaguejou sobre ter verificado algo, passou por nós e saiu rapidamente. Como ele entrou? Pensei que talvez tivesse deixado a porta destrancada e faria questão de garantir que ela estivesse trancada a partir de então. Se isso acontecesse comigo agora, provavelmente o confrontaria e denunciaria ou algo assim, mas eu era jovem e não pensei muito mais sobre isso. 2 dias depois de terminar as tarefas de fechamento no trabalho por volta das 11h30 da noite, estava a caminho de casa, absorto em pensamentos sobre o dia que tive. Queimei a mão em um prato de comida quente e deixei cair 2 pratos no chão na frente dos meus clientes. Fui repreendida pelo meu chefe e zombada pelos meus colegas de trabalho a noite toda. Foi um turno terrível e eu estava tão envergonhada e só queria tomar um banho e me enfiar na cama. Eu entrei no estacionamento do apartamento quando de repente fui assustada pelo som de uma lata rolando no chão e algum tipo de som de varredura. Quando olhei para trás vi o homem da manutenção na frente do estacionamento varrendo e ocasionalmente olhando para cima para mim. Não pensei muito nisso a princípio e voltei a olhar para frente. Conforme o barulho da varredura continuou, percebi como era estranho ele ainda estar trabalhando tão perto da meia-noite. Quando me virei para olhar para ele, ele estava mais perto e varrendo enquanto caminhava na minha direção. A princípio pensei que poderia ser apenas uma coincidência, mas comecei a andar mais rápido porque estava começando a me assustar. Olhei para trás novamente e para meu horror, ele não tinha mais a vassoura, tinha uma mão no bolso e estava caminhando rapidamente na minha direção. Comecei a correr. Quando cheguei às escadas que levavam ao meu apartamento não diminuí a velocidade, corri os 3 lances de escada o mais rápido que pude, senti meu coração batendo no peito enquanto subia cada degrau. Quando finalmente cheguei ao último andar olhei por cima da grade e ele fez contato visual comigo lá embaixo ao chegar nas escadas. Ele tinha um olhar nos olhos que me arrepiou, era uma mistura de desespero, raiva e eu não sei, e algo mais sombrio. Após esse breve momento ele começou a correr escada acima atrás de mim,
Corri até a minha porta enquanto ouvia ele resmungando enquanto se aproximava. Fiquei me xingando por deixar as chaves escorregarem das minhas mãos, girei a fechadura o mais rápido que pude, abri a porta e a bati trancada. Sem fôlego coloquei minhas costas contra a porta e tentei processar o que acabará de acontecer. Recebi carona para a casa do trabalho nos vários dias seguintes, mas não queria continuar pedindo ajuda, então me disse que estava exagerando e que ficaria tudo bem. 2 semanas se passaram desde o incidente com o homem da manutenção, eu quase tinha esquecido disso porque não o tinha visto por perto desde então. Uma noite, folga do trabalho, eu estava em casa sozinha estudando para algumas aulas e esperando meu namorado sair do trabalho às 2 da manhã para passar a noite. Tirei um intervalo para fazer um chá quando achei que ouvi um som como vidro quebrando do lado de fora. Não dei muita atenção, eu tinha vizinhos barulhentos, mas eles eram sempre tão legais e jovens como eu e eu não sou do tipo que reclama. Sentei de volta com meu chá e continuei a estudar. Cerca de 10 minutos depois ouvi uma batida na porta, me levantei para atender e quando alcancei a maçaneta, parei quando tive aquele familiar sentimento arrepiante que tenho ao voltar para casa. Olhei pelo olho mágico e estava completamente escuro lá fora e a luz da minha varanda não estava funcionando, então eu não podia ver quem era. Apertei o interruptor algumas vezes e achei isso muito estranho. Gritei pela porta. Quem é? Mas ninguém respondeu. Pressionei minha orelha contra a porta e pude ouvir que alguém estava lá quando se mexeu um pouco. Gritei novamente. Se você não me disser quem é, não vou abrir a porta. Depois de dizer isso, a pessoa começou a bater com força. Eu dei um grito e entrei no modo de sobrevivência. A única arma que consegui pensar no calor do momento foi uma alavanca de ferro que tinha no armário e disse: Vou chamar a polícia. Foi quando a pancada parou por um momento, mas depois ouvi um som que só pode ser descrito como um corpo sendo jogado contra a porta e depois um grande estrondo. Aconteceu de novo e de novo. Eu gritei e corri para o meu quarto, tranquei a porta e me joguei contra ela e liguei para o 911. Segurando a alavanca de ferro em uma mão e o telefone na outra, contei ao operador em voz alta o que estava acontecendo, mas naquele momento não ouvi mais a pancada. 10 minutos depois um policial chegou, ele bateu e se identificou. Ainda cheia de adrenalina e nervosa para abrir a porta, abri a porta para um policial muito simpático e prestativo. O policial me perguntou o que aconteceu, e depois de ouvir minha história me perguntou se algum dos batimentos soou mais baixo na porta. Fiquei olhando para ele confusa, pensando talvez ele estivesse tentando dimensionar a pessoa ou algo assim. Respondi confusa. Não tenho certeza. Por quê? Foi quando ele abriu a porta para revelar várias pegadas grandes de botas no meio da porta e minha luz da varanda quebrada. Agora eu sabia o que era aquele som de colisão. O policial me disse: Felizmente quem fez isso não chutou perto da maçaneta, porque tenho medo de que se tivesse, ele teria conseguido arrombar a porta. E apontou para o parafuso patético que tinha se soltado da tomada no batente da porta. Não sei por que nunca contei ao policial sobre o homem da manutenção quando ele me perguntou se eu conseguia pensar em alguém que faria isso. Talvez eu estivesse simplesmente muito assustada para fazer a conexão. Os oficiais patrulharam a área naquela noite e um relatório foi feito, mas eles nunca encontraram ninguém agindo de maneira suspeita, então não havia mais nada a ser feito. Mais tarde instalei trancas adicionais. Meu cunhado colocou um parafuso 3 vezes maior no batente da porta, e recebi carona para a casa do trabalho até me mudar pouco depois. E é por isso que sempre carrego proteção comigo. Nunca tinha passado por uma situação tão assustadora em toda a minha vida e nunca passei desde então. Isso realmente me mudou. Quem sabe o que teria acontecido comigo se aquele homem tivesse conseguido entrar? E se ele tivesse uma arma, eu estaria viva para digitar isso? E às vezes me pergunto se realmente foi aquele estranho e sinistro homem da manutenção que me seguiu até em casa naquela noite. O que encontrei em um hospital psiquiátrico abandonado. Eu costumava visitar a casa dos meus avós em Traverse City no norte de Michigan durante os verões com meus pais. Traverse City é um lugar bonito, produz 75% das cerejas do mundo e abrigava o Hospital Psiquiátrico Regional de Traverse City, que funcionou de 1885 a 1989, uma vez que o governo federal dos Estados Unidos oficialmente considerou o hospital digno de preservação devido à sua importância histórica. Os edifícios no terreno do hospital eram vigiados por guardas de segurança que faziam rondas. O hospital psiquiátrico era enorme, incluindo 70 ou 80 edifícios de tamanhos variados. Alguns edifícios foram convertidos em restaurantes, lojas de presentes, armadilhas turísticas, cafés e etc., mas muitos permaneciam vazios e abandonados.
Sob o hospital há um extenso sistema de túneis de tijolos que a equipe do hospital usava para transportar os pacientes de um prédio para outro nas baixas temperaturas do inverno. Tenho certeza de que houve casos em que os pacientes foram submetidos a tratamentos cruéis ou sujeitos aos cuidados de médicos terríveis, mas o hospital psiquiátrico tinha uma ótima reputação. Muitos adolescentes, incluindo eu na época, eram fascinados sem vergonha pelo hospital e sua história. Como resultado, costumávamos entrar em edifícios abandonados através de janelas desprotegidas ou portas com cadeados facilmente abertos. Embora tenha havido alguns casos em que os adolescentes foram pegos e acusados de invasão, desde que fossemos discretos, usássemos as entradas seguras e prestássemos atenção aos padrões de patrulha dos guardas, podíamos entrar e sair sem preocupações. Não estou advogando e nem tentando justificar meu ato criminoso de invasão, mas entrar no antigo hospital era quase um rito de passagem para os adolescentes da região. O interior do hospital era aterrorizante, vi equipamentos e móveis antigos, manchados e quebrados, pisos e paredes desmoronando, vandalismo, sons estranhos de um edifício antigo e escuridão completa nos túneis, porões e andares inferiores. Usar lanternas era arriscado demais com os guardas fazendo rondas, então frequentemente navegávamos pelo hospital usando nossa memória e as telas dos nossos celulares fracamente iluminadas. Como você pode imaginar, nossas assustadas imaginações juvenis corriam soltas com histórias de horror, o que é bastante irônico considerando que inventamos a maioria dessas histórias. Infelizmente, durante minha última incursão, encontrei algo que me aterrorizou a ponto de jurar nunca mais voltar. A história se passa por volta das 22 horas, a luz da lua estava fraca e a maioria dos guardas de patrulha já tinha saído para o dia. Vestidos de preto, meu amigo Jason e eu entramos pela mesma janela que sempre usávamos e seguimos nosso caminho habitual até uma das altas torres que se projetavam para sentar perto das janelas que tinham vista para toda a cidade. Havia apenas uma coisa diferente nesta empreitada em relação às outras, um novo odor esfumaçado e inexplicável. Não esfumaçado como fogo, mas algo mais semelhante a incenso. O cheiro era tão fraco que quase pensamos que estávamos imaginando, mas ficou mais forte à medida que nos aproximávamos do nosso destino. Em vez de subir as escadas que levavam à torre, seguimos o cheiro por um corredor diferente até chegarmos a uma sala com um brilho vermelho profundo vindo da porta. Em vez de fazer a coisa sensata e sair imediatamente, não conseguimos resistir à vontade de nos aproximar e investigar. Quando finalmente chegamos à sala, soltei um suspiro audível e senti Jason apertar meu pulso com tanta força que suas unhas deixaram marcas na minha pele. Encontramos um grande círculo de velas votivas vermelhas e incenso queimando ao redor de um desenho de um pentagrama com um sigilo de Baphomet. No centro do desenho havia um pássaro morto e ensanguentado cercado por penas pretas. Lembre-se de que fui criado como católico devoto, então ver essa imagem me encheu de um medo mais forte e paralisante do que qualquer avistamento de fantasma poderia causar. Mais tarde naquela noite Jason me disse que comecei a murmurar orações imediatamente, mas pessoalmente não me lembro de ter feito isso. Embora a duração tenha parecido infinita, não tenho certeza de quanto tempo ficamos olhando para a cena oculta antes de ouvir uma voz grave e sinistra de um homem atrás de nós dizendo: "Bem-vindos, amigos." Eu prometo a você que não havia absolutamente nada amigável na maneira como aquele cara nos cumprimentou. Jason e eu gritamos de terror, viramos rapidamente e vimos dois homens adultos bem vestidos, mas com aparência desalinhada sorrindo para nós. O homem na minha frente segurava algo na mão, e embora eu não possa dizer com certeza o que era, lembro-me de pensar que era uma faca na época, o que não seria uma suposição muito absurda considerando que eles haviam sacrificado recentemente um pássaro. Jason e eu corremos pasto dos dois, e senti os dedos de alguém agarrarem a parte de trás da minha camisa. Felizmente a mão do ocultista não segurou firmemente em mim porque eu me abaixei e consegui escapar de seu alcance. Os homens gritaram para nós pararmos de correr, obviamente, não obedecemos. Ouvimos os passos deles nos perseguindo por um tempo, mas felizmente Jason e eu tínhamos invadido o hospital tantas vezes que correr pelos quartos, corredores e túneis sem luz não era um desafio. Quando finalmente chegamos e pulamos pela nossa janela de escape, os ocultistas não estavam em lugar nenhum, nem os ouvimos. Continuamos correndo pelo terreno do hospital até chegarmos ao carro de Jason sem nos preocupar com os guardas de patrulha. Preferiríamos ter sido pegos pelos guardas do que pelos ocultistas. Vomitei 2 vezes no estacionamento, seja por medo, correr sem parar por quase 2 quilômetros, ou uma combinação de ambos. Não tenho certeza do que teria acontecido se os ocultistas nos pegassem. Não estou familiarizado com práticas de culto ou rituais, então não tenho certeza do que os homens estavam tentando fazer ou se estavam invocando algo.
Jason e eu nunca retornamos ao hospital naquele verão ou em nenhum dos verões seguintes, embora não sejamos próximos agora que somos adultos. Sei que essa experiência horrível nos manterá vinculados em nossas memórias até o fim de nossas vidas. A conversa picante da minha namorada está ficando mais sombria e isso está me assustando. Eu e minha namorada Betty Chancey estamos em um relacionamento à distância. O Wi-Fi gratuito se tornou nosso melhor aliado, e sempre que conseguíamos um tempo juntos era cheio de momentos preciosos e íntimos. Embora fizéssemos visitas às nossas cidades, eram tão raras que a comunicação regular por telefone era tudo que tínhamos na maior parte do tempo. Eu saía do meu trabalho como bartender à noite e ligava para ela. Frequentemente ela acordava e tínhamos algo por telefone ou câmera. Algumas pessoas nunca entenderão o encanto de tal dinâmica. Sempre foi um dos meus fetiches favoritos, por mais embaraçoso que seja admitir. Algo sobre o tom sedutor da voz dela enquanto explorávamos nossas fantasias unia elementos de um relacionamento. Certo dia à noite perguntei a ela: "O que você está vestindo?" enquanto ouvia sua respiração profunda do outro lado da linha. Por que você não está preocupado? "Espera, o quê?" Ela repetiu a pergunta de maneira foneticamente diferente, mas ignorei meu mal-entendido e nos perdemos na provocação, na flerte e na indulgência. Eu não vou contar para ninguém. Ela disse enquanto o som dos cobertores se mexendo sobre sua forma me envolvia em ondas sonoras. "O que você quer dizer?" Sobre o que você fez, bobo. Refleti sobre suas palavras no dia seguinte enquanto preparava bebidas e aguardava ansiosamente o fim do meu turno. Cheguei em casa e liguei para ela imediatamente. Eu disse: "Estou um pouco incerto sobre o que você quis dizer na última vez que conversamos." Ah, eu pensei que você tinha gostado. Não me lembro de ter dito algo além dos meus sons. Essa parte foi incrível, mas não, eu quis dizer sobre o meu segredo. Você quis dizer nosso jogo de papéis? Seu tom não indicava isso. Devo me sentir culpado por algo em nosso mundo, nossa vida fantasia? Posso diminuir se você quiser? Talvez eu tenha sido muito ousado ou agressivo ultimamente. Ela começou a rir por cerca de 10 minutos até que limpou a garganta e começou a falar novamente. Não era essa a minha intenção. Que tal nos despirmos e discutirmos mais isso? A parte primitiva do meu cérebro não conseguiu resistir, enquanto seus suspiros de prazer pareciam encher meu corpo com uma explosão quase elétrica. Ela disse algo entre os súbitos momentos de êxtase que me arrepiou. Você matou aquele garoto no acampamento de verão, 20 anos atrás. Você e seus amigos marginais acharam que seria engraçado fazer ele subir na árvore depois de terem roubado sua calça favorita enquanto ele dormia, e colocaram no galho da árvore. Vocês assistiram, riram e zombaram enquanto ele escalava, e então jogaram pedras nele até ele cair. Eu sei que você reflete muito sobre isso, mas não é com culpa, é mais com medo de alguém descobrir ou um daqueles amigos confessar. Eu parei, enxuguei o suor da testa e mastiguei suas palavras alarmantes como eram. Ela estava certa. Ninguém além dos meus 3 amigos e eu sabíamos disso, ou era o que eu pensava. Pela primeira vez desliguei na cara dela. Enviei mensagens para todos os meus amigos envolvidos naquele incidente. Vocês conhecem uma Betty de Ohio? A pergunta era direta e sem intenções óbvias. 2 deles responderam em um dia com os habituais pontos de interrogação seguidos de um ou não. Minha mente criou uma teoria de que ela teria se envolvido com alguns dos meus amigos, mas admitidamente isso não fazia sentido. Eu nunca havia dado a ela os nomes de nenhum dos meus amigos de infância, muito menos a apresentei a eles, então logicamente não fazia sentido que ela de alguma forma os tivesse encontrado. Comecei a pesquisar sobre a vítima, o garoto que faleceu por causa do meu círculo social. Era algo que eu sempre tive medo de investigar por razões emocionais e práticas. Egoisticamente eu não queria deixar um rastro cibernético me conectando à tragédia. Descobri o nome dele procurando sobre o falecimento do garoto na internet criptografada e restrita de um café perto da minha casa. O que eu descobri me deixou assombrado. O nome completo do garoto era Philip Chancey.